E aí galera historiante, beleza? Vamos aqui para mais uma interferência historiante. E a interferência de hoje é sobre um tema bem espinhoso, um tema que está aí sempre recorrente em nossa sociedade, que se refere ao racismo, mais precisamente o racismo estrutural. E você historiante, sabe o que é o racismo estrutural? Mas antes de continuarmos com esse vídeo, você já pensou em apoiar o Projeto Historiante? No link aqui da descrição tem o nosso Apoia-se e a partir de R$ 1 você pode estar colaborando com o Projeto Historiante a continuar a difundir conhecimentos aí em filosofia, sociologia, história e atualidades, como no nosso podcast, aonde discutimos temas relacionados a fatos atuais que podem ser temas da redação do Enem, de vestibulares ou concursos. Olha aí a dica para vocês, e se você quiser ser um colaborador historiante, acesse apoia.se/historiante e faça sua contribuição. Bem, o racismo estrutural é algo que veio se entranhando em nossa sociedade, principalmente após a Lei Áurea. Pois antes da Lei Áurea, os negros eles eram vistos apenas como força de trabalho e não havia um racismo tão estruturado contra os negros, pois eles eram vistos como um simples objeto, uma mão de obra. Após a Lei Áurea, começa a se estruturar várias leis e várias formas de fazer com que os negros sejam vistos como um ser inferior aos brancos. Isso daí no contexto do racismo, já que o racismo é a noção de que uma raça é superior à outra, diferente aí do preconceito, já que o preconceito é algo que você preconcebe contra o outro. E é diferente também da discriminação, pois a discriminação é uma forma de você tratar mal uma outra pessoa. Temos aí três contextos que muitas vezes as pessoas acabam fundindo numa só e são conceitos diferentes uns dos outros. Nós aqui vamos tratar do racismo estrutural. E esse racismo, ele foi se estruturando ao longo, principalmente do período imperial, com o surgimento de leis que faziam com que os negros fossem impedidos de ter acesso a vários bens, ou simplesmente a educação, que também era impedida dos negros terem acesso. Isso aí após a Constituição de 1824, que proibia o negro de acesso à educação. Tivemos aí também no período imperial a Lei de Terras, que impedia os negros de terem acesso às terras e também abrangia também os indígenas, que eram também proibidos de ter direito a terras durante essa lei. Isso daí teve impacto muito grande após a instituição da Lei Áurea. Por quê? Porque após a Lei Áurea, os negros se viram literalmente sem nenhum apoio do governo, nenhum apoio institucional. Ou seja, simplesmente ganharam a liberdade e não tiveram mais condições de, por exemplo, ter acesso à terra, ter acesso à educação. Ou seja, eles se viram novamente presos à terra do seu antigo senhor. E isso daí teve reflexos muito grandes durante o final do período imperial e período também da República, já que no início da República ocorreu também uma série de leis e também de formas de fazer com que os negros passassem a serem vistos como uma raça inferior. Isso aí, no início da República, existia a eugenia, que era, digamos, um racismo científico, que era caracterizado pela concepção de que umas raças eram superiores às outras raças. E aí temos o conceito do racismo, uma raça superior à outra. E nessa conjuntura da eugenia no início da República, nós vemos que o negro ele passa a não ser mais visto como a mão de obra escrava, o objeto. Ele passa a ser visto como o preguiçoso, o vadio, o malandro, o negro que era sujo, que não se limpava, a negra que era prostituta,
Ou seja, nós vemos aí a conjuntura dessa estruturação do racismo contra a população afrodescendente. E nessa estruturação, ela acabou criando raízes muito profundas na nossa sociedade. E esse racismo estrutural, ele foi literalmente se estruturando dentro da nossa sociedade. Tivemos aí no período republicano, por exemplo, a lei da vadiagem, que prendia pessoas que eram acusadas de serem vadios. E isso afetava principalmente quem? Os negros, já que, como já citado anteriormente, o negro ele não teve acesso à educação de qualidade, ele não teve acesso à terra e acabava se tornando muitas vezes vadios nos centros urbanos e eram vistos como malandro, vadios e eram presos. Nós tivemos aí também a lei que proibia o ajuntamento de negros, que era uma forma de tentar combater os ciclos aí de capoeira. E os capoeiras, eles acabaram sendo vistos também como malandros dentro dessa sociedade, devido a essa proibição da capoeira nos centros urbanos e eram também presos. Nós vemos aí uma estruturação contra a população afrodescendente no Brasil. E esse racismo estrutural, ele acabou ganhando uma raiz muito profunda na nossa sociedade também com aqueles termos que sempre são pejorativos e levados contra a população afrodescendente. E nós tivemos aí, por exemplo, no Big Brother Brasil, no reality show da Globo, uma participante, a Paula, que ela tem várias acusações de usarem essas frases típicas desse racismo estrutural, que utiliza palavras pejorativas, termos que degradam a população negra, ou seja, ela vem utilizando essas frases que fazem parte desse racismo estrutural. Vou citar duas frases dela que estão aqui no site bol.ol.com.br para vocês verem o exemplo desse racismo estrutural presente na fala das pessoas em nossa sociedade. Vamos aqui para as duas frases. A primeira: durante conversa com Hariane, Paula fez comentários preconceituosos sobre religiões africanas. Entre aspas, eu tenho muito medo do Rodrigo. Ele fala o tempo todo desse negócio de Oxum, deles lá, que ele conhece. Eu tenho medo disso, mas nosso Deus é maior, disse a sister, mesmo após ser alertada por Hariane. Bem, nós temos aqui um exemplo do que é esse preconceito estrutural na nossa sociedade. A partir do momento em que ela usa esse conceito religioso de forma pejorativa com relação ao Rodrigo, e ela também utiliza esse argumento do nosso Deus é superior ao Deus dele. E nós vemos aí esse preconceito estrutural contra a população afrodescendente a partir do momento em que ela utiliza a frase de forma até pejorativa em relação aos deuses de matriz africana, como ela utiliza, por exemplo, desse negócio de Oxum, de forma pejorativa, realmente. E também nós vemos a estruturação do preconceito contra essas religiões a partir do momento em que ela diz que o Deus dela, o Deus cristão, é superior ao Deus dele, o Deus africano. Aí nós vemos aí essa conotação racista nessa frase dela. Temos outra frase aqui também que é bem peculiar, porque é uma frase que infelizmente está bem presente aí, principalmente nas rodas de amigas, que muitas vezes utilizam essa frase, que é uma frase que demonstra o preconceito estrutural em nossa sociedade. Vamos aqui. Em conversa com Gabriela sobre cabelos cacheados, Paula fez outro comentário controverso. Eu também tenho cabelo ruim. Visivelmente incomodada, a paulista retrucou. Não fala disso. Ruim é preconceito, cabelo não. Nós vemos aí uma frase que faz parte desse contexto do racismo estrutural, de um racismo que foi estruturado para ver o que é ruim faz parte da comunidade afrodescendente e o que é bom faz parte da comunidade branca europeia, já que quando se fala em cabelo ruim, que nada mais é do que o cabelo cacheado, sim, vem logo a conotação das pessoas que são afrodescendentes. E nós vemos aí essa estruturação do racismo. O que é ruim vem da África,
o que é bom, o cabelo bom, vem da Europa. Aí nós temos exatamente essa visão do que é o racismo estrutural. Muitas vezes as pessoas até fazem comentários sem perceber sobre frases ou temas pejorativos contra os negros, e isso aí faz parte, infelizmente, do cotidiano da nossa sociedade, pois esse racismo estrutural está tão entranhado em nossa sociedade que muitos pesquisadores até acreditam que seja difícil ser retirado do contexto social, pois é algo que, infelizmente, faz parte do cotidiano. O professor Otair Fernandes, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ele também indica que esse racismo ele não é tirado da sociedade de forma individual, ou seja, fazendo com que cada pessoa ele venha a ter uma atitude que não seja preconceituosa, que seja racista contra a comunidade afro. Ele acredita que o governo ele deve ter mecanismos, deve ter projetos que venham a integrar a população negra a um contexto de elevação de condições sociais e que também tenham políticas para fazer com que esse racismo estrutural ele venha a ser diminuído, reduzido na população através da educação, por exemplo, que é um contexto muito importante para se extinguir com esse racismo estrutural. Bem, tivemos aqui esse vídeo que é um vídeo até certo ponto, digamos, desabafo, porque nós vemos aí que esse racismo, ele infelizmente está tão entranhado em nossa sociedade que essa participante aí do Big Brother, a Paula, ela chegou à final do reality show com esses comentários assim tão preconceituosos. Isso aí demonstra que esse preconceito, esse racismo, ele ainda é muito forte dentro de nossa sociedade e que deve haver muitas políticas incisivas, políticas sérias, de longo prazo, políticas que não sejam apenas para inibir de forma individual o preconceito, mas de forma coletiva para eliminar esse racismo estrutural em nossa sociedade. Beleza, pessoal? Se vocês não seguem aí o Historiante nas nossas redes sociais, vai lá, nos segue, Facebook, Instagram e Twitter. E se você não segue o canal aqui no YouTube, você segue o canal, não deixa de ativar a sinalização para ficar sempre por dentro das novidades que estão constantemente saindo aí em vídeos na segunda, na quarta e também na sexta-feira. E também colabore com o Historiante no nosso Apoia-se. Beleza, pessoal? É isso aí.